Pedro Venceslau, que aí o Pedro Venceslau e a Luísa Martins, que tem o outro lado da história. Pedro Venceslau, essa apuração é muito boa, porque você conversou com gente de dentro, que é ligada ao PT, mas também muito crítico, né, a essa decisão. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos. Olha, essa leitura que a fonte do Daniel Rittner fez ali em caráter reservado, eu ouvi também de outras pessoas do próprio PT e o ex-marqueteiro do PT, uma figura ainda muito ligada ao partido, Chico Malfitani, fez um diagnóstico, aliás, muito parecido, uma crítica que, na verdade, como ele ainda é do PT, uma autocrítica muito dura. Só para contextualizar, né, o Chico Malfitani foi o responsável pela primeira grande vitória do PT em 1988, elegeu Luiz Erundina, agora mais recentemente fez a campanha em 2020 do Guilherme Boulos. Bom, ele disse o seguinte, essa portaria da Receita era algo absolutamente administrativo, então o primeiro erro cometido foi do Ministério da Fazenda. Ele ainda fez ali uma observação. Ele diz que gosta muito do Fernando Haddad, admira o Fernando Haddad como intelectual e também como político, mas diz que desde sempre, desde que ele era prefeito, inclusive, Haddad tem uma dificuldade enorme de se comunicar. Então, o primeiro erro foi de comunicação do Ministério da Fazenda e da Receita. Como disse o Rittner, né, deixou o secretário da Receita falando sozinho, sem o auxílio, bem nesse momento que o governo está passando por uma mudança na sua comunicação. Aí diz que depois, cometido esse primeiro erro, o segundo erro foi voltar atrás. Porque ao voltar atrás, o governo abriu a porta para a oposição transformar esse episódio numa grande vitória política. E a gente que circula ali pelas redes sociais viu que todos os políticos de direita, influenciadores, trataram isso como uma grande vitória. Vencemos, colocaram lá trechos da entrevista coletiva e por mais que se falasse em fake news, essa história de fake news acabou ficando em segundo plano. E ele foi ainda mais longe, ele diz que a esquerda não sabe se comunicar, que esse é um problema que não vem de hoje. Diz que demorou para o Sidônio Palmeira chegar à Secretaria de Comunicação, de que isso deveria ter acontecido há 2 anos. Diz que gosta também do Pimenta como político, acha o Pimenta um político combativo, etc. Mas a comunicação não pode ser feita por alguém do próprio partido, alguém que está ali na linha de frente da militância, alguém tão combativo. Então, ele disse ainda que gosta do trabalho do Sidônio, agora disse que esse também já foi um erro, claro, que já fica um pouco também na conta do Sidônio, porque foi já na gestão do Sidônio que chegou, segundo ele, com 2 anos de atraso. Então, foi um episódio que foi ali uma sucessão de erros que começou na Fazenda e passou depois pela parte da comunicação da própria Presidência da República.